livro de Salmos 128. Vamos iniciar. Vamos dar continuidade, porque na verdade Deus já está falando em nosso meio. Desde a decoração, na recepção na porta, vocês entraram e viram aquelas mesas lindas. Gente, na minha casa não tem mesa, é um balcão na cozinha. Eu decidi hoje que eu preciso comprar uma mesa. Porque eu vi a decoração, eu falei, Jesus, eu nem sei qual eu usaria. Cada uma mais linda que a outra. Salmos 128, a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua esposa será como videira frutífera ao lado da tua casa. E os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Você pode se assentar em nome de Jesus. Esse Salmos, ele era conhecido como um cântico de peregrinação, quando o povo de Jerusalém, eles se recolhiam para adorar ao Senhor. E ele compara a mulher como uma videira. E isso está mostrando a nós que nós não devemos ser reconhecidas somente pela nossa beleza, mas sim pelos nossos frutos. E ele vai a seguinte e ele diz: e os teus filhos... Em algumas outras versões vem dizendo como grão de oliveira ou como planta de oliveira. Ele está dizendo os seus filhos em crescimento. Os seus filhos que estão ao redor da tua mesa estão aprendendo, se espelhando. E hoje eu queria trazer uma reflexão para nós. Isso nos preocupa ou nos consola? Saber que os nossos filhos estão ao redor da nossa mesa observando como nós nos comportamos dentro de casa. E eu não quero falar sobre filhos aqui, porque o salmista ele nos dá o direito de nós irmos além. Como estamos falando sobre mesa, eu quero aumentar um pouco o limite disso, mas eu quero te dizer como que nós podemos nos sentir em saber que existem mulheres que estão ao redor da nossa mesa nos espelhando em nós, sendo consolidadas por nós, sendo fortificadas por nós. Isso nos preocupa ou nos consola? O tema esse ano que Deus deu à nossa pastora foi a mesa. E quando eu comecei a perguntar para Deus, eu falei: Deus, qual tipo de mesa o Senhor quer que eu fale? E eu hoje quero compartilhar com vocês algo que Deus ministrou ao meu coração. Eu quero falar sobre a construção da mesa. Porque toda a mesa ela é formada por topo, base e propósito. E quando a mesa está sendo construída, eu quero dizer sobre a mesa material de início. Primeiro, o construtor vai fazer a base. Porque é a base que sustenta o topo. Então ele primeiro vai fazer a base, vai construir, vai deixar ela firme e forte para finalmente ele encaixar o topo. E o topo é onde nós colocamos tudo aquilo que a gente quer que seja visto. Como vocês entraram ali no lobby hoje, nós temos muitas mesas, cada uma mais linda que a outra, de exemplo. E na nossa casa, quando nós recebemos um telefonema que alguém vai nos visitar, no automático o que a gente faz? Arruma a mesa. A gente vai pegar aquela louça que não usa há anos e quando o marido vai pegar a gente ainda briga. É para momentos especiais. Mas quando alguém de fora vem, a gente pega o melhor para oferecer à mesa. Fazemos questão, muitas das vezes, de agradar os de fora. Não arrumamos a mesa para os de dentro. Arrumamos para o de fora. E começamos a arrumar a mesa, deixamos tudo preparado. A gente gosta de mudar em datas temáticas. Chegou a Páscoa, a gente muda a mesa. Thanksgiving, muda a mesa. Tempo de outono, bota abóbora na mesa. Só que com a correria do dia a dia, a mesa começa a ganhar outros elementos. As contas que precisam ser pagas, as compras que a gente precisa guardar. No caso do meu marido, ferramenta, chave, boné, carteira, né? Por isso agora que eu acabei de contar, que por isso que eu não tenho mesa. E aí a gente começa a colocar na mesa
contas, roupas que precisam ser dobradas e guardadas. Começamos a colocar na mesa aquilo que não era o lugar de origem deles. E a mesa que deveria ter um propósito, ela começa a perder o propósito porque está cheia de coisas que não deveriam estar lá. Só que aí nós começamos a encher a mesa. E eu quero que vocês pensem, porque na minha casa acontecia exatamente assim. Quando eu precisava comer, ou quando um de nós precisava comer, o que a gente faz? Empurra para o lado. Porque a gente precisa sentar e comer a mesa. Só que vai chegando a um ponto que a mesa está tão lotada que você começa a comer na sala, no quarto ou em qualquer lugar. Porque mesas, quando estão sobrecarregadas, elas perdem o propósito. E aí escute algo que eu vou falar para você. A mesa fica cheia, pesada, lotada. Mas quando a gente recebe um telefonema dizendo: amiga, tô indo tomar um café, o que a gente faz? Limpa a mesa. Mas escute, retirar o excesso de peso da mesa não vai mudar a estrutura que já foi corrompida. A base já está danificada por causa do excesso de peso. E aí nós começamos a cair em um erro. Nos preocupamos com a beleza do topo e esquecemos da estrutura da base. E começamos a querer impressionar com a beleza do topo, mas a estrutura que ninguém vê está danificada. E nós começamos a tentar driblar a situação. O que a gente faz? Aqui não muito, mas no Brasil minha mãe faz isso direto. Você toca na mesa e o que ela faz? Balança. Porque a estrutura está mexida. Então o que você fala? Pode até usar, mas não tira ela do lugar, porque se ela tirar, ela cai. E assim existem mulheres aqui. Estão cheias, sobrecarregadas. A base está danificada. Se você olhar, tá lindo, mas não toca nela não, porque ela desmorona. Se você tentar tirar ela do lugar ou pisar no calo dela, ela faz barulho porque tá rangendo, ou então ela vai ao chão. Não mexe nela não. O topo tá bonito, mas a estrutura precisa ser tratada. A base, ela precisa estar alicerçada em Deus. Porque quando a base está alicerçada em Deus, mesmo que tenha excesso de peso, a estrutura está firme. E nós precisamos entender que com a correria do dia a dia, com as dificuldades que nós enfrentamos, a gente começa a se preocupar tanto com o topo. Eu preciso fazer, o departamento que eu trabalho precisa de mim. Eu preciso dar conta, porque a minha casa precisa de mim. Existem mulheres aqui que são casadas, mas fazem o papel de pai e de mãe. Está sobrecarregada, cansada. Existem mulheres que entraram aqui hoje que estão a ponto de vir ao chão, porque a estrutura está corrompida. A estrutura está abalada porque o excesso de peso tem feito com que ela não suporte mais. Mas as pessoas ao redor olham e está lindo. O topo está alinhado. Ela está na paleta. Mas só Deus sabe como está a estrutura dessa mulher. E essa semana você falou para Deus: Deus, eu vou naquele lugar. E se o Senhor não falar comigo, eu volto para minha casa, eu pego as minhas coisas dos meus filhos e eu acabo com esse casamento. Você disse para Deus assim: Deus, se o Senhor não mudar a minha história, eu vou largar tudo, eu vou desistir de tudo. Porque todos olham para você e só conseguem ver o topo. Mas um topo bonito não consegue sustentar o propósito da mesa. Quem sustenta o propósito da mesa é a base aliançada e firmada na rocha, que é Jesus. E Deus hoje marcou um encontro aqui com você. Você acha que você veio aqui só para responder um convite de uma amiga insistente?
Mas, minha querida, ela foi só um instrumento. Ele marcou um encontro com você para aliançar e firmar a sua base nele. Porque quando o dia ruim chegar ou o excesso do peso vier na sua estrutura, você não vai balançar nem para um lado nem para o outro. Sabe por quê? Porque você está firmada naquele que pode todas as coisas. O topo está bonito, mas a base está corrompida. Mulheres que estão cansadas, sobrecarregadas, desanimadas, que querem oferecer mesa para outras mulheres, que querem curar, mas não estão curadas, que querem ouvir, mas não são ouvidas. Nós precisamos entender que não há como acelerar processos em nossa vida. Existem situações em que nós vamos sentar em mesas para aprender, para só assim a gente ter estrutura de oferecer mesas para serem sentadas. Porque não tem como você oferecer alimento se você está faminta. Primeiro precisa passar por cura, libertação, transformação. Porque quando você não tem um alimento saudável a ser oferecido, você não mata a fome, você mata a alma. Você senta na mesa com pessoas e você fala aquilo que você está cheia. E se você não está curada, você não vai curar. Se você não está sarada, você não vai sarar. Por mais que você tente, quando ela te pedir um testemunho ou algo, você não tem nada para oferecer, mas você quer servir a mesa. Mas a mesa está cheia de coisas que não deveriam estar lá. Culpa, excesso de responsabilidades, cobranças excessivas, a necessidade de em todo tempo agradar a todos. Quantas vezes você se matou para deixar os outros inteiros? Vai ficar cheia até que chegue o ponto em que a sua estrutura não vai suportar. Sabe por quê? Porque você pode até receber as pancadas do dia. Você pode ter recebido as pancadas ao longo do caminho. Mas se no meio do processo você foi perdendo a sua intimidade, a sua vida e o seu caminhar com Cristo, você não vai conseguir se manter de pé. É tudo ilusão. Só tem beleza. Tá com excesso de peso. Ouça, quando nós compramos uma mesa, o próprio fabricante, ele diz qual é o limite de peso da mesa. E quando nós estouramos o limite de peso, ele tira dele a responsabilidade. Até a mesa material, existe um momento em que ela não suporta o excesso de peso. Agora imagina eu e você que somos réis mortais. E aí sabe o que começa a acontecer? A gente estoura com os que não deveríamos estourar. Limpamos as mesas para o de fora e o de dentro, come aonde você quiser. Sentamos para ouvir as amigas, mas não conseguimos conversar 5 minutos com o marido. Damos conselhos a nossas amigas do trabalho sobre como agir com o adolescente dela, mas o nosso, a gente está sem falar tem uma semana. Para os de fora, a gente arruma a mesa. E para os de dentro, muitas das vezes a gente se esquece do propósito da mesa que Deus mandou você criar dentro de casa. Dentro de casa. Nós precisamos entender e reconhecer que quem olha para você aqui fora, ó, eles podem nos ter como exemplo. Mas quem me conhece verdadeiramente é o Davi, o meu filho. Ele vê em mim o que ninguém vê. Todas aqui podem te olhar e ter uma experiência, uma admiração incrível por cada uma de nós. Falar, nossa, fulana é linda, eu acho ela um amor de pessoa. Você já viu quando você faz um comentário desse na frente do esposo, o esposo fala, você não conhece. É lógico que existe o lado da implicância, porque a gente também não é isso tudo. Mas quem vê a gente verdadeiramente, conhece a gente verdadeiramente, são os de dentro.
E o próprio salmista diz que quem está ao redor da nossa mesa são os filhos, crescendo e olhando, crescendo e observando, crescendo e pegando legado, crescendo e vendo até onde você vai, crescendo e vendo como você se comporta com uma dificuldade, crescendo e vendo como você trata o seu esposo te trata, crescendo e vendo como você reage em um dia difícil que você coloca o joelho no chão e lá da sala ele escuta você clamando. É ali dentro de casa que nós estamos deixando o nosso legado. E eu vim encorajar mulheres. Eu não vim aqui para falar para você não construir uma mesa. Longe de mim. O tema hoje é mesa. Eu vim aqui te encorajar a você construir uma mesa. Convidar mulheres. Ser alguém que possa ajudar mulheres. Mas eu vim te dizer que para que isso aconteça, para que você possa fornecer alimentos saudáveis à mesa, a sua estrutura precisa estar firmada em Deus. E você precisa abrir mão de alguns pesos que estão em excesso em cima do topo. Pessoas que entraram aqui hoje, que caminham, vivem, sobrevivem, mas quando tocam em temas específicos, sangram. Porque não conseguiram superar um abuso de infância. Não conseguiram superar o fato do pai ou a mãe não ter criado. E aí, reflete dizendo assim: eu não consigo tratar o meu filho bem, eu não consigo tratar a minha filha bem, porque eu não posso dar o que eu não tive. Isso é mentira do inferno. Porque aquilo que fizeram com você não pode refletir a tua geração. Esse ciclo precisa ser quebrado em alguém, só depende de você. Se você não teve pai, seja a melhor mãe. Se você não teve carinho, dê carinho. E todas as vezes que você olhar para tua filha e você dando carinho, você lembra: eu não tive, mas eu vou dar a ela tudo o que eu queria ter recebido. Nos esconder atrás de desculpas, de coisas que fizeram com nós ou nós não tivemos, para cobrir a nossa deficiência de ter um posicionamento e querer quebrar ciclos. Meu pai fazia e eu faço. Eu tenho um gênio igual do meu pai. Eu sou assim por causa do meu pai. Isso não é justificativa. É mais fácil você jogar a culpa nas características, no caráter que você construiu dentro da sua casa com seu pai e com a sua mãe, do que você ir para dentro de um quarto e falar: Senhor, me muda. Me muda. Eu me lembro que eu apanhei muito do meu pai. Muito. Eu até brinco que se o meu pai hoje eu tivesse a idade que eu tinha, que eu apanhava, meu pai estava preso. Eu e meu irmão apanhávamos muito do meu pai. Quando o Davi nasceu, eu tinha rompantes. Ele com mesezinho, ele fazia alguma coisa, não, dava uns gritos. E um dia ele estava sentado no sofá, ele estava brincando no chão, eu fui levantar. Quando eu levantei, ele tomou um susto tão grande, porque ele achou que eu ia pegar o negócio da mão dele como eu fazia. Ele se tremeu todo. E o Espírito Santo de Deus ministrou o meu coração. E falou para mim assim: parabéns. Você se tornou quem mais te fez mal. Eu fui para dentro do quarto e eu falei para Deus: Deus, não permita que o meu sangue seja mais forte do que o teu sangue correndo dentro de mim. Não permita que o sangue que o meu pai deixou em mim seja mais forte do que o teu sangue, Deus. E ali eu tomei uma decisão que eu não iria permitir que o meu filho fosse dar continuidade à geração que o meu pai deixou em mim, e eu deixaria nele, e ele deixaria no filho dele, e assim seria sucessivamente. Mas sabe quando que isso muda? Quando você decide parar de dar desculpas e toma um posicionamento. Quando você decide parar de dar desculpas, quando alguém te faz uma pergunta dizendo: mas por que você reage dessa forma? Você diz: é porque eu já fui muito traída. Você sabe por que eu reajo dessa forma? É porque a minha mãe fez isso. Eu não estou desmerecendo a tua dor. Eu não estou desmerecendo a sua dor.
Porque quando a gente quer ser curada, a gente fala para ser curada. E quando a gente fala murmurando, é para murmurar, não quer cura. Porque quando você quer ser curada, você fala e você põe um ponto final. Eu vou falar com quem eu posso resolver, eu vou falar com o pastor, eu vou buscar um terapeuta, eu vou buscar uma ajuda, porque definitivamente não vai adiantar eu ficar jogando isso em cima das pessoas. Eu preciso falar com quem pode me direcionar para me receber uma cura. Agora, se você acha legal você ficar o tempo todo se vitimizando de mesa em mesa, contando o seu testemunho, que não tem edificado nem a tua vida, que dirá de quem anda com você, não vai haver mudança e nem transformação de vida. Nós precisamos entender o seguinte: todo testemunho precisa de início, meio e fim. Tem gente aqui que já tem um início, tem um meio, e Deus está dizendo: o fim só depende de você. Está na hora de você virar a página. Tem gente aqui que terminou um relacionamento já tem anos, a pessoa já está com outra pessoa e você continua orando por ele. O cara já está casado, o cara já tem família, o cara já tem filho, o cara já viveu a vida dele e você continua chorando, orando, pedindo a Deus que Deus entre com providência para trazer ele de volta. Excesso de peso no topo. Excesso de peso. Tem gente que não consegue largar o peso. Sabe por quê? Porque se você largar o peso, você vai se sentir sozinha. Tem gente que se acostuma tanto a viver com aquele problema, tanto, que se Deus chegar hoje e falar assim: vem no altar, porque eu vou arrancar essa dor do teu coração. Sabe o que a pessoa fala para ele? E eu vou fazer o que sem ela? Porque acostumou. Acostumou contar para todo mundo que viveu. Acostumou a olhar no espelho e dizer: tenha paciência com você, olha tudo que você viveu. Não. Realmente olhe no espelho e diga: tenha paciência com você, olha onde você chegou. O inferno tentou te matar, minha amada. Isso não é motivo para lamentações, é motivo para comemoração. Deus hoje trouxe você aqui para que você entenda de uma vez por todas: está pesado, está sobrecarregado, você não está aguentando, você está no seu limite, e você pergunta para Deus: Deus, me dá uma resposta, o que eu preciso fazer? Deus está dizendo: toma um posicionamento. Toma um posicionamento. Alinha a sua mesa ao propósito que eu te dei. E quando eu digo alinhar ao propósito que eu te dei, eu estou dizendo, não é para a gente montar uma mesa, chamar as amigas. Eu estou dizendo para primeiro você começar do começo. Firma a base em Jesus. Esse é o início de tudo. Firma a sua base em Jesus. Se você ainda não aceitou Ele como Cristo, faça isso. Se você está lá e cá, uma hora é, outra hora não é, toma um posicionamento. Se existem decisões que estão te impedindo de viver o verdadeiro evangelho de Cristo, se posicione. Se existem mesas que você precisa se levantar porque estão corrompendo o teu caráter, saia da mesa. Hoje é a tarde que Deus marcou com você, para que você tome um posicionamento. Esvazie o topo da mesa que está com excesso de peso, coisas que não eram para estar lá. Amizades que te tiram do caminho, relacionamento que você está, dependência emocional, vivendo com uma pessoa que te promete há anos ter um relacionamento com você e até hoje nada. E sabe o que vai acontecendo? A vida vai passando. Aí você olha para todo mundo e você fala: meu Deus, a vida de todo mundo anda e a minha não. Deus poderia me dar uma resposta. Deus poderia falar o que eu tenho que fazer. É sério. Eu quero realmente, verdadeiramente que você pare e você analise. Você não tem a resposta? Ou você não quer a resposta que Ele te deu? Porque existe uma grande diferença em não ter a resposta de Deus e não querer fazer o que Ele mandou.
você quer uma resposta de Deus hoje, retire do topo tudo que tem te impedido de viver o sobrenatural de Deus. Um topo cheio, uma base desestruturada, pode verdadeiramente anular o propósito da mesa. A mesa começa a ser só uma mesa. Não tem propósito, não tem sentido. A gente sobrevive, a gente vive. E quando você vai ver, você só está passando mais um dia. Só está vivendo mais um dia. Deus não está pedindo a você um topo bonito. Ele está pedindo uma mesa com propósito. Firmado em Deus. Não é sobre olhar, as pessoas olharem para a sua mesa e falarem, meu Deus, admirarem. Não é sobre impressionar as pessoas. Jesus, ele fala muito mais sobre mesa do que púlpito. Ele fala muito mais de mesa do que trono. A mesa, quando tem um propósito, ela dá alimento saudável. Ela cura, ela transforma, ela liberta. Mas para que você possa oferecer a alguém uma mesa saudável, você precisa estar firme. Você precisa estar curada. Você precisa estar transformada. Você precisa de renovação de vida. Porque senão a gente volta para a mesma situação. Tocou, mexeu na estrutura, a gente balança. A mesa, quando tem propósito firmado em Deus, você não precisa fazer força para que pessoas sentem à tua mesa. O próprio Senhor apresenta a você pessoas para sentarem à mesa. Quando a gente está fora do propósito, a gente começa a querer pessoas e a gente convida todo mundo para sentar à mesa. Não tem nenhum critério. Eu só quero a mesa cheia, eu estou me sentindo sozinha. Carência faz você fazer alianças com pessoas que não têm aliança com Deus. Aí você sabe o que acontece? A pessoa que não tem aliança com Deus tira de você a aliança com Ele. Porque às vezes a gente se relaciona com as pessoas dizendo, eu vou trazer ela para a igreja. Claro, minha amada, essa é a nossa função. Mas se a sua base não estiver firmada na estrutura, você sai da sua mesa e senta na mesa dela. E aí na mesa dela, o alimento quem serve é ela. E aí quando você vê, você está cheia de alimentos que já não faziam parte mais da ceia que o Senhor te oferecia. Hoje Deus marcou um encontro aqui e nós vamos falar sobre tantas mesas. Quem teve a oportunidade de passar lá fora, tirar uma foto e dar uma olhada nas mesas? Quem teve? Faz assim com sua mão. Perfeito. Vocês viram que existem muitas mesas. Eu nem vou tentar falar qual é a mais bonita, porque senão a equipe da Vivi me mata. Mas você olhou a mesa, cada mesa tem uma característica. A mesa da cura. Nós aqui quando a gente for, nós vamos receber muitas palavras ainda. Eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao nosso coração sobre vários tipos de mesa. Só que eu quero que você entenda o seguinte. Quando a gente senta, quando a gente prepara uma mesa, a gente vai entregar à mesa a fase que nós estamos vivendo. Por exemplo, quando você está vivendo uma cura, você senta na mesa e você começa a falar sobre milagre. Porque a fase que você está vivendo é uma fase de milagres. Quando você está vivendo uma fase na qual você comprou um carro, comprou uma casa, você senta na mesa e começa a falar sobre gratidão. Porque a fase que você está vivendo é uma fase de agradecimento. Mas eu quero que você entenda que não importa qual seja o tema que o teu topo está vivendo, a tua base tem que estar fortalecida em Cristo. Você está na fase da gratidão? A base é Cristo. Você está na fase da cura? A base é Cristo. Você está na fase da libertação? A base é Cristo. O topo muda as bases. O topo muda totalmente as fases. Mas a base não pode mudar. Mas aí você sabe o que eu e você fazemos? Quando a gente está bem, a gente se preocupa com o topo. E a base, ninguém está vendo. Você pode reparar que nós entramos ali no lobby. Todas nós reparamos no topo.
mas poucas olharam para a base. Mas se a base não tivesse montada bem, o topo tinha vindo ao chão. Porque é ele que segura a estrutura. Você sabe por que você está cansada desse jeito? Você sabe por que você está assim desacreditada, desanimada, achando que não vai suportar mais, pensando até em fazer besteiras? Você sabe por que você está assim? Porque a tua base está sendo firmada em coisas e pessoas, e não em quem pode mudar a tua vida. Pessoas que firmam a base em relacionamentos, e quando o relacionamento acaba, perde o sentido a vida. Pessoas que colocam a base em filhos. Filhos crescem, casam e ó, tchau xiririca. Xiririca é meu filho, que virou xiriricão. E às vezes meus amigos brincavam, pastora que me domava. Porque eu falava, a pastora falava, Nani, para com isso, você vai ser uma sogra horrível. O Hebron falava pra mim assim, coitado do xiririco, vai conhecer uma xiririca, a xiririca rainha não vai aceitar e vai fazer a vida da xiririca o inferno. Mas está repreendido em nome de Jesus. A pastora falou que não posso ser assim não. Os filhos crescem. Nós colocamos toda a nossa dependência emocional em filhos. Eles crescem porque eles precisam crescer. E eu quero que o meu filho encontre a melhor mulher da vida dele. E ela vai amar ao Cristo mais do que ama o meu filho. Porque se ela fizer ele feliz e ele fizer ela feliz, eu estou feliz, não está problema para mim. Nós colocamos pessoas na nossa base. Colocamos o trabalho na nossa base. Colocamos tudo na nossa base. E damos a base, o poder a pessoas que não deveriam ter o controle da nossa base. Porque pessoas decepcionam, pessoas abandonam, pessoas desistem de nós. Mas Ele não. Ele não. Aí você olha e fala assim, minha vida está bagunçada. Olha como é que está a minha vida. Olha como é que está a minha casa. Olha como é que está a minha família. Olha como que está os meus filhos. Como é que está a tua base? Eu não estou te perguntando como está o topo. Eu estou perguntando como é que está a sua base. Vamos começar a arrumar as coisas lentamente e em ordem. Você está preocupada com o propósito, perguntando para Deus assim, Deus, qual é o propósito disso tudo que eu estou vivendo? E Deus está dizendo, você está preocupada com o propósito, mas eu estou mandando você aliançar primeiro a tua base em mim. Porque depois que você aliançar a tua base em mim, tirar o excesso do topo, você vai entender o verdadeiro significado do propósito da mesa. Deus quer trazer mulheres de volta ao propósito. Deus quer trazer mulheres de volta ao propósito da mesa que Deus te deu, dentro da sua casa, no meio da tua família, no meio das tuas amizades. Porque quando a palavra do Senhor diz, seus filhos como oliveira ao redor da tua mesa, e eu quero dizer, e as pessoas que andam com você? As meninas que entram no carro quando vão dar help com você, quando elas precisam de ajuda, elas te pedem oração? Elas viram para você e falam, nossa, minha situação está muito difícil, você pode orar por mim? Ou elas nem sabem que você frequenta a igreja? Quando você abre a tua boca para dar um conselho para alguém, o que sai da tua boca? Alimenta ou destrói? Deus está falando assim, você está preocupado com o topo? Quando a base está firmada, o que é oferecido em cima do topo traz vida. Vida em abundância. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Nós já estamos chegando ao fim. E hoje Deus trouxe aqui você, eu, para que nós possamos esvaziar o excesso de peso desse topo. Deus marcou um encontro com você. Com você. Que está sobrecarregada, desanimada, se sentindo sozinha.
Pastor Elane, eu sento no meio de um monte de mulheres, eu dou um sorriso, eu brinco, eu falo, eu coloco a minha melhor roupa, mas quando eu entro no banheiro eu choro sozinha para ninguém ver. É com você que ele quer falar. É com você que por anos toma remédio de ansiedade, de depressão. Por anos tem essa batalha travada na sua vida emocional. É com você que ele marcou um encontro aqui hoje. É com você que não consegue passar o Dia das Mães sem chorar. Porque não superou o fato da sua mãe nunca ter te dado amor. É com você que aquele que deveria ter te dado proteção te tocou. É com você. É com você que a família deveria ter protegido, não protegeu. E por isso você sofreu algum tipo de abuso. Foi morar na casa de um, na casa de outro. Teve uma família disfuncional e quando senta à mesa não sabe nem o que é sentar na mesa com o pai, com a mãe, com o filho, porque nunca teve isso. É com você que Deus marcou um encontro hoje. Mas Deus te trouxe aqui para que você venha de uma vez por todas tirar o excesso de peso dessa mesa. Porque o banquete do Senhor já está preparado, mas você tem colocado tanta coisa em cima do topo que não há espaço para aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus olha para você e diz: eu tenho um propósito, eu tenho um alimento, eu tenho uma nova história, mas você não quer abrir mão das coisas que você está acumulando em cima do topo. Hoje é dia de esvaziar esse topo. Eu quero chamar aqui na frente você que definitivamente precisa que Deus faça uma transformação na sua vida. E você tem consciência que você precisa liberar perdão para algumas vidas. Você precisa virar algumas páginas na sua vida. E hoje você não vai sair daqui carregando esse peso. A intercessão vai estar orando por você. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, se joga no altar. Se joga no altar. Se joga no altar e diz para ele assim: Deus, eu estou sobrecarregada, eu estou cansada. Eu acho que eu não vou suportar mais. Tem sido difícil para mim, tem sido difícil para minha casa. Se joga no altar. Se joga no altar. Peça para que o Senhor, de uma vez por todas, te ajude a você superar esse trauma que você passou. Superar essa dor que te causaram. Se joga no altar. Eu quero que você fale o nome. Fale o nome. Se alguém te tocou, fale o nome dele. Se alguém te feriu, te traiu, fale o nome dele. A palavra, quando é liberada, o Senhor cura. Fale exatamente o que tem sido o excesso de peso na sua mesa. Coloque nome, coloque data, coloque idade. Fala com ele, fala com ele. Diga para ele o quanto você não aguenta mais.